Bom, boa tarde, meu nome é Daniel e eu tô gravando esse vídeo para apresentar um trabalho de modelagem 3D. Bom, eu tô olhando para cima aqui porque eu tô olhando na tela da TV que a tela do meu note tá com problema, tá toda branca. Mas vamos lá, primeira coisa, rodar o programa, né? Mostrando aqui o meu jogo, eu posso utilizar as setas para mover esse campozinho aqui. Posso utilizar o ASDW para mover a bolinha por cima do campo e na superfície aqui e usar o espaço para fazer um chute. Quando a bola vai pro gol, marca um gol no placar, aparece uma mensagem na tela e eu posso virar esse chute aqui para fazer com que ela saia de propósito, né? Para a gente testar, apareceu fora e marca um fora ali. Então, pode ser rodado nessas duas, em torno desses dois eixos, né? Do X e do Y. E além disso, a gente pode dar um zoom com algumas teclas aqui que eu vou mostrar logo depois. A gente pode, então, vou colocar aqui para ver, eu implementei um kick no chão, então se a bolinha for chutada, ela quica e eventualmente vai para o gol ou não. Vamos fazer uma outra situação aqui, que ela não vá para o gol. Eu já mudei um pouco a direção, veja bem, olha só. Então, ela pode ser atirada completamente para fora. E deixa eu ver o que mais que falta. Se eu apertar R, zero placar, volta tudo ao normal, a bolinha volta à posição original. Então, se estiver no meio de um chute, apertar R, ela volta, zerando os gols, zerando os fora, certo? E, por último, a gente tem a implementação do... Se eu aperto a tecla C, abre a aplicação da aula anterior, né? A última aplicação que a gente fez, que era a desse nome aqui, ok? Então, tem mais uma coisa, né? Que se eu tiver nessa aplicação e apertar ESC, ela encerra, simplesmente. Acho que eu expliquei tudo. Bom, vamos para o código. Aqui a gente tem várias variáveis que eu vou falando da necessidade delas conforme for começando. Mas só para explicar, essas aqui são as variáveis onde a bola está, né? Ela começa nessa coordenada aqui, menos 200 em x, menos 10 em y e 0 em z, e esse é o vetor de deslocamento dessa bola. Então aqui a gente tem a função init, né, para a gente iniciar a nossa janela gráfica. Os valores em x, esses são os limites em x, esses são os limites em y, esses são os limites em z. Bom, desenha texto stroke, que ela é usada para desenhar o nosso placar, certo? Então ela contém um ponteiro que vai percorrer toda a nossa variável e lançando na tela. Bom, tem essa função de atualizar placar, que o que acontece? Eu deixei o placar estático em cima do meio do campo. Ele não é afetado pelas rotações, não é afetado pelo zoom. Então, esse placar aqui a gente coloca um push matrix para que não saia daqui esses comandos. Aqui a gente está definindo a cor branca, colocando na posição 350, fazendo um escalamento e colocando o placar, certo? Então a gente pegou um cubo, achatou ele de forma que ele pareça uma tabela para a gente, um placar. Bom, aqui estão as palavras, né, que aparecem nele, todas aqui com
alguma configuração de lugar, de escala e também de cor. Também line width, né, a grossura da linha, e o texto em si. Esse espaço aqui, inclusive, está desnecessário. Mas, veja bem, agora a gente vai fazer o mesmo com os goals e os fora. Aqui acontece que eu vou mostrar depois como que essa variável placar é a variável que é exibida, né, para goals e com o número de goals. Então a gente teve que usar esse sprintf para unir em uma string só esse texto, goals, esse espacinho conveniente aqui, e o número de goals que vai estar na variável goals. E a mesma coisa para o número de foras, mudou um pouquinho aqui a posição, mas acho que tá tudo tranquilo. Então aqui a gente também teve que fechar, né, a nossa parte de edições no glpop matrix. Bom, essa variável mensagem é usada para exibir a mensagem de goal ou de fora acima do placar no instante que é detectado o gol ou não. Então, ela é chamada algumas vezes, né? Toda vez. Bom, eu vou falar mais para frente. Então, acontece o seguinte: a gente coloca ali uma tabela na cor cinza, né? 0.5, 0.5, 0.5. Então, acima do gol, não só acima do gol, mas acima do nosso placar. Tem achatamento aqui em relação ao eixo X, né? A gente fica bem visível para a gente. Se foi gol, a gente coloca essa mensagem, que também localizando, né? Menos 60, 440, 25. Um pouquinho para frente, eu coloquei um pouquinho para frente da placa que aparece, a placa cinza, a barra, para que não tivesse algum problema nas atualizações de tela de ficar piscando. Então eu coloquei o texto um pouquinho para frente. O texto é o gol, né? Nota-se aqui que a gente diminuiu um pouco a grossura da linha em relação ao placar, que é maior. A gente tem um sleep para que o usuário possa ver esse gol. Essa glute swap buffers vai fazer o que está ali no buffer de trás, digamos assim, ir para a tela, né? Faz essa troca de buffers. A gente usou nos dois, foi só eu usei nos dois essa swap buffers aqui, e mudando um pouquinho aqui mais para a esquerda um pouquinho, porque a palavra ficou um pouco maior. A gente tem a mesma mensagem quase no mesmo lugar, com a mesma escala, que é de fora, quando a bola vai fora. Bom, aqui é o campo, né? Então, primeiro a gente define, toda vez que eu usar essa load identity, significa que eu estou zerando a matriz de transformação e também a matriz de deslocamento. Então, olha só, essa rotate F, ela faz a rotação em torno do eixo Y, e essa faz a rotação em torno do eixo X. Esses beta e alfa são calculados, eu vou mostrar também mais um pouco para frente. A escala, né, é dada também através de uma outra funçãozinha ali que eu vou mostrar, mas é o que faz o zoom, né? Então aqui a gente começa aonde a gente vai colocar a bola, né? Que é na posição x1, y1, z1. Aqui a gente tem, a partir desse ponto, a gente tem o campo, sendo que esse line strip faz o contorno do campo, esse line strip faz a grande área, esse line strip faz a pequena área, esse line strip faz o goal em si, sendo que a gente não usou a gente
não usou a parte de baixo, né? Então pode notar que é um pouco diferente o ponto de partida e o ponto de chegada, mas eu não vi necessidade de fazer a linha de baixo. Colocando no começo ali da grande área metade de uma circunferência. Veja que vai de 90 até 271 graus, né? Na verdade, até 270, porque que para quando for menor que 271, e a gente calcula através, né, das coordenadas polares aqui, a gente faz a voltinha ali, né, meio círculo. E o campo em si, na cor verde escuro aqui, 0.3, somente no verde, a gente também usou um cubo, certo? E aqui a gente chama a função atualizar placar toda hora para estar atualizando esse placar sempre, não mostrar valores defasados. E aqui também a gente pede para trocar os buffers, né, de os frame buffers ali. Bom, acho que talvez a parte mais interessante do trabalho seja essa, embora o menu também menu não, né? Os comandos sejam muito interessantes, mas olha só, a gente tem uma variável flag do tipo booleana que ela serve somente para controlar o chute. Então eu vou vir aqui primeiro só para a gente entender que quando eu aperto a tecla espaço, que tem o comando, o código ASCII 32, essa flag ela tem que estar desligada para que não acione várias vezes a função, dando a impressão da bolinha estar cada vez mais rápida. Eu tive bastante problema com isso. Então, olha só. Quando a flag é falsa aqui, né, e eu pressiono o espaço, primeira coisa, faz a flag ter o valor verdadeiro. E aí a gente imprime um valor aqui no deslocamento em X, um valor fixo, porque em X ela descreve um movimento retilíneo uniforme. Em Z eu coloquei um 0.1 vezes chute lateral, onde chute lateral ele acontece para eu conseguir chutar a bola mais para a esquerda ou mais para a direita, através das teclas X. Então, com X eu consigo chutar um pouco mais aqui na direção do observador, e com Y, ou seja, pode ser a direita do gol, né? E com Y não, e com Z eu desloco esse chute um pouco para a esquerda do gol. Claro que você apertar números suficientes vai até o outro lado, né? Mas enfim, não é esse o objetivo da aplicação. Então, essa é uma lateralização para o chute, e esse J é um auxiliar que a gente está usando aqui dentro da função timer, da função chute bola, que eu vou mostrar para vocês, que o que acontece? Primeiro, se o flag está ativo, ou seja, foi dado um chute, eu testo uma série de coisas. Primeiro, se o Y1 ele é maior ou igual a menos 10, ou a colisão é maior que zero. Então veja bem, nesse momento a gente está testando se a bolinha está acima do campo, ou se ela já colidiu uma vez. Se ela já colidiu uma vez, então eu entro nessa condicional, e aí eu testo. Se a colisão é igual a zero, quer dizer, nesse caso, eu posso ter que o y é maior que zero, a colisão é igual a zero, porque aqui eu tenho um ou, então não preciso atender as duas condições. Então, se a colisão é igual a zero, eu faço esse cálculo aqui, que isso é uma velocidade vertical, né? Eu peguei uma função do segundo grau, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, e apliquei meio que uma espécie de gravidade nele, com esse TY sendo
sendo meio que uma equação da velocidade. E aí eu tenho que o j mais, porque toda vez que ficar passando por aqui, esse j vai incrementar e vai mudar um pouco a direção, descrevendo uma parábola. E isso se ela não quicou nenhuma vez. Se ela já quicou uma vez, a gente tem essa parte aqui que vai diminuir um pouco o efeito, vai diminuir a altura. Vamos falar que é uma colisão inelástica, ela perdeu energia ali na colisão. Então ela não vai quicar mais tão alto. Eu não implementei nada muito elaborado para pensar em 3 ou 4 kicks. Eu acho também que no campo não dá o tamanho para dar mais de um kick. Esses printf que estão comentados aqui era quando eu estava precisando controlar alguma coisa. Então, caso a bolinha passe para baixo de y igual a menos 10 e ela não colidiu, né? Então, aliás, se ela colidiu, então vai... perdão. Se ela não colidiu, é nesse momento que a gente detecta a colisão. Então, veja bem, a gente teria, nesse caso, a gente volta a bola, mantém ela em y igual a menos 1. Primeiro a gente faz um ty igual a 0, tz igual a 0, a gente volta o chute ao centro. O j, ele volta para 0, para a gente descrever novamente aqui o segundo kick, por exemplo, que ele vai precisar do j novamente, e a gente sobe o contador de colisão, e aí ele vai ele vai obrigatoriamente entrar aqui, certo? E dentro dessa flag, se o chute foi dado, o que coloca a bolinha em movimento é isso aqui. O x1, que é o estado da bolinha em x, ele recebe o valor que ele já tinha, mais o deslocamento em x. E veja que o deslocamento em y, né, ele vai estar sempre sendo descrito por essas duas equações aqui, exceto no momento que ele toca o chão, que faz com que ele se torne zero, imediatamente ele já volta aqui para o segundo, certo? E é isso. Bom, se o x1 está menor que o 300, que é onde fica o nosso gol, então a função ela continua sendo exibida para gerar atualização das imagens e acontecer o movimento correto. Agora, se ela passou de 300, então o que acontece? Eu testo se está dentro do gol, são esses os limites do meu gol, menos 10 em y até 30 em y e menos 75 em z até 75. Ele é simétrico em relação ao eixo x, né? Ali, o eixo x, acho que é o eixo y. Então, eu aumento a variável goals e chamo a função mensagem com foi igual a true, que vai, verdade, né? Que vai somar uma variável, um valor na variável goals. E a mesma coisa aqui, caso não seja goal, caso não esteja dentro desse limite, foi fora, né? Então a gente acrescenta aqui na variável fora e a gente volta, né, a bolinha para o estado original, volta a colisão para 0, volta chute lateral para 0 e coloca a flag de chute em falso novamente. Então, isso só vai acontecer se a flag quer dizer, se o chute foi dado, né, a flag foi para true, e aqui a gente tem um glute post redisplay que vai fazer com que a imagem está sendo atualizada. Aí a gente chegou aqui, deixa eu ver se eu expliquei essa parte de cima, expliquei. Então, aqui no teclado, essa é uma função teclado, né, que a gente recebe a tecla. Então, se eu apertar a tecla aqui, vai dar um zoom maior.
vai aumentar o zoom. Por quê? Porque eu pego essa variável delta que está no scale do campo e multiplico ela por um número maior que 1. Ao passo que se eu usar a tecla E, eu vou diminuir esse zoom, porque esse número é menor que 1 e maior que 0, senão dá um problema de sentido. Se eu aperto a tecla A, eu desloco, isso antes do chute, né? Eu desloco a bolinha para a esquerda. Se eu pressiono a tecla D, eu desloco a bolinha para a direita. A tecla W desloca a bolinha para o fundo, né? No sentido de Z ali. Então vai menos 5, quer dizer, vai para o fundo. E a tecla S traz mais para perto do observador. Isso considerando sempre a escala na hora que abre a tela ali. A gente tem, se eu pressiono a tecla X, então eu aumento o chute lateral, ou seja, vai sair um pouco mais na direção do observador o chute. E se eu aperto a tecla Z, eu direciono o chute um pouco mais profundo. E se a gente pressiona a tecla C, é disparada a aplicação anterior do meu nome, né? Se a gente aperta a tecla espaço, que tem o código ASCII 32, eu já expliquei o que acontece aqui, né? É o chute. Então a gente tem toda aquela função chute-bola acontecendo, atualização da tela, etc. Se a gente aperta a tecla R, ela volta a bolinha para a posição original, veja bem. Zero contador do J, que é o contador auxiliar para a gente escrever a parábola, né? A gente zero gols, zera o fora, atualiza aquele placar para ele mostrar esses valores zero e joga a flag em falso para a gente permitir novos chutes. E caso eu pressione a tecla ESC, que tem o código ASCII 27, a gente simplesmente fecha a aplicação, certo? Além disso, a gente tem as teclas especiais aqui, que caso eu pressione as setas, né, eu aumento 1 no alfa, que é a rotação, isso aqui causa rotação, em torno do eixo X, acho que esse é o Y, em torno do eixo X, se não me engano. Então, essas são as teclas especiais de setas, né? E aqui a gente tem literalmente o que vai chamar todas as nossas funções, que é o nosso main. Ele define, abre a janela, mostra o tamanho dessa janela, de onde até onde que vai ser dividida, chama função teclado, chama teclas especiais, chama display e é isso que faz todo esse trabalho. Esse main loop ele fica aqui, né, para que todas as funções sejam sempre executadas de forma correta. E vamos ver mais uma vez, né, para finalizar a nossa aplicação, né. Então eu estou mexendo nas setas aqui, estou mexendo agora no zoom, vou mudar a bolinha de lugar, vou aplicar alguma mudança de direção no chute, vamos ver se eu consigo fazer um gol. Foi gol, certo? Eu também posso, né, colocar a bolinha. Bom, vou reiniciar. Posso colocar a bolinha lá em cima e chutar reto, que a gente vai ver que vai fora. Ops, bem fora, né? Então, C, mais uma vez a gente executa o nome e ESC, eu termino a aplicação. Beleza?